Vamos começar pela primeira igreja, tá? A primeira igreja que a gente encontra aqui, a primeira mensagem, né? Se você não teve oportunidade de estudar durante a semana, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2, você vai poder acompanhar aqui a nossa passagem. Tá? A gente não vai fazer a leitura dos textos, né? Porque até a proposta é que a gente lê durante a semana e quando a gente chegar aqui, a gente só pega os pontos principais, senão vai ficar um pouco mais extenso do que já é, né? Eu tento reduzir, mas não dá. Mas olha só, lá a primeira mensagem que a gente tem aqui é para a igreja de Éfeso, tá? Tá lá no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 até o verso 7. E aí, é interessante algumas coisas aqui que a gente percebe aqui na igreja de Éfeso, né? Basicamente, Cristo, ele vai se apresentar para a igreja, ele vai falar que conhece as suas obras, e a mensagem aqui para a igreja de Éfeso aqui é que eles deixaram o seu primeiro amor, né? É uma igreja muito zelosa, muito fervorosa, muito zelosa pela doutrina, né? Ela testava ali aqueles que se diziam apóstolos, etc. Ela odiava a obra dos nicolaítas, mas Cristo tem contra ela o quê? Que ela perdeu que eles tinham perdido o seu primeiro amor. E aí Cristo pede para que eles se arrependem e voltem, né? Para as primeiras obras, a praticar o primeiro amor. E se eles não se arrependeram, o que Cristo vai fazer? Ele vai remover o quê? O castiçal. Ele vai retirar essa igreja, ele vai remover essa igreja ali das demais, tá certo? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da história, lembra? O pano de fundo lá da Ásia Menor. O nome Éfeso significa desejável. E isso é interessante, né? Porque, sendo a primeira igreja, depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante, Éfeso, ela tem características boas, ela tem características desejáveis, tá certo? E não somente isso, olha só, ela era a maior e principal cidade da província romana na Ásia. Ou seja, era a cidade de destaque ali naquela época. Ela possuía 2 templos dedicados ao culto do imperador. Então lembra que a gente comentou lá no nosso primeiro estudo que os cristãos ali, naquela época do primeiro século, eles estavam vivendo uma situação muito difícil porque eles eram quase que obrigados a participar do culto ao imperador. Tá certo? E lá na cidade de Éfeso você tem 2 templos dedicados a isso. Lá eles cultuavam a deusa Artemis, também a deusa Diana, né? Na mitologia romana, na grega vai ser Afrodite. Lá eles tinham um templo dedicado a Artemis e era o orgulho dos cidadãos de Éfeso e foi reconhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Então esse templo ali era magnífico, ele era lindo, ele não só servia como templo de adoração à deusa, mas também ele servia como centro financeiro da cidade. E não somente isso, esse templo era um lugar de refúgio, ou seja, se alguém cometesse algum crime, ele podia correr para o templo e se ele conseguisse chegar com vida até o templo, a vida dele era preservada. E aí ele poderia, né, circular por uma distância de não sei quantos quilômetros ali do templo e ninguém poderia tocar nele, tá certo? A gente vê que, né, o paganismo copia aquilo que Deus havia estabelecido lá no Antigo Testamento. Né? Deus estabelece as cidades de refúgio para proteção daquele que cometeu um crime culposo, né, sem intenção de matar, né? Ele pode ter a oportunidade de se refugiar e os pagãos repetem a mesma ideia agora aplicando de uma maneira equivocada. E isso acontece, e tendo essa prática, ocasionou um problema muito grande para a cidade. Por quê? Vários, né, assassinos, vários criminosos corriam para o templo. Ali eles tinham a liberdade deles, ninguém podia mais tocar neles, ninguém mais podia condenar eles. E por conta disso, esse tipo, né, esse tipo de pessoas começou a proliferar pela cidade, começou a proliferar ali pela região do templo, o que acabou tornando a cidade aí com uma fama, né, notoriamente má, tá certo? E essa cidade também ela era famosa pela superstição e prática de magias. Lá no livro de Atos, a gente vai ver que Paulo teve um probleminha lá em Éfeso, né? Lá eles faziam aqueles ídolos da deusa Diana, etc. E ali, quando a igreja se converte, né, quando as pessoas de Éfeso se convertem, eles queimam seus livros de feitiçaria numa quantidade absurda. Né? Então a gente vê o poder de Deus agindo mesmo dentro de uma cidade completamente pagã, supersticiosa, né? Para não dizer que estavam trabalhando diretamente com demônios, tá certo? Mas a gente vê o poder libertador de Deus mesmo nessa situação. E ali a gente vê também que a igreja foi fundada por Áquila e Priscila, lá em Atos, no capítulo 18, narra essa história, e também pelo jovem pregador Apolo, tá certo?
Paulo dedicou 3 anos de seu ministério em Éfeso, e posteriormente também Timóteo, né, que era pupilo de Paulo, também se dedicou ao ministério em Éfeso, e João também trabalhou aqui nessa igreja. A gente vê que essa igreja ela recebeu ali, né, nomes importantes do Novo Testamento. Né? Tanto Paulo, quanto João, quanto o próprio Timóteo também, eles trabalharam ali nessa igreja de Éfeso. O que revela que nem mesmo essa cidade sendo tão grande, tão importante, e tão voltada para superstição e feitiçaria, impediu que o evangelho fosse pregado no meio dessa cidade. E a gente vê que realmente para Deus não existe nada impossível, tá certo? Esse é o Deus maravilhoso ao qual nós servimos. E quando a gente começa a entender um pouquinho desse pano de fundo, né? E a gente vai lá para o texto em si, a gente vai ver que para todas as igrejas, para todas as mensagens, ela tem um padrão, tá certo? A primeira é o que? A descrição de Cristo. Como Cristo se apresenta a essa igreja. Então, lá, para a igreja de Éfeso, ele se apresenta da seguinte maneira: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Tá certo? Então, partes daquela visão que João teve no capítulo 1, elas são repetidas agora aqui no capítulo 2 e 3, mas cada parte, né, de Cristo, ele é apresentado a uma igreja. Ou seja, nenhuma igreja tem Cristo por inteiro, só tem partes, tá certo? E cada igreja vai ter uma parte específica. E o que isso significa para a gente? A gente falou, né, uma frase do John Pauline no último estudo, que Deus ele vai ao encontro das pessoas aonde elas estão. Tá certo? O que significa isso? Deus ele vai ao encontro das pessoas de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que elas mais precisam. E quando Cristo se apresenta a cada uma dessas igrejas de uma maneira, o que está evidenciando aqui? Que aquela igreja precisa exatamente daquilo que Cristo está apresentando para ela. Então, se aqui em Éfeso Cristo se apresenta, né, aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o que isso significa? A gente viu que as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, né, ou os líderes dessas igrejas, os mensageiros dessas igrejas. Ou seja, Cristo tem os líderes dessas igrejas onde? Nas suas mãos. E se ele está no meio dos candeeiros é porque ele está cuidando o quê? Das suas igrejas. Então, como Cristo se apresenta aqui para Éfeso eu estou cuidando de vocês. Eu tenho vocês nas minhas mãos, eu estou no meio de vocês. É dessa maneira que Cristo se apresenta para Éfeso. Aí depois ele vai falar, né, a avaliação que Cristo faz de cada uma das igrejas. Aqui para Éfeso ele vai falar que conheço a tua obra, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Ou seja, Éfeso era uma igreja que zelava pela sã doutrina. Tá certo? Se você viesse com qualquer heresia, com qualquer ideia desvirtuada da palavra de Deus, né, os crentes ali em Efésios, eles rechaçavam isso. Tá certo? Mas na avaliação de Cristo, o que acontece? Eles estão abandonando o quê? O primeiro amor. Depois, Cristo faz uma exortação a todas as igrejas, e a exortação a Éfeso é a qual? Né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Ou seja, volte para o seu primeiro amor. E depois, para todas as igrejas, Cristo vai fazer uma promessa. A promessa para Éfeso é qual? Ao vencedor, dar-lhe-ei de que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui ele faz uma referência direta, né, a Gênesis, onde ali o que acontecia? Adão e Eva, eles desfrutavam de íntima comunhão com Deus, com o Criador. Enquanto eles tinham acesso à árvore da vida, eles tinham íntima comunhão com Deus. Tá certo? A partir do momento que eles pecam, eles deixam de ter acesso à árvore da vida. E, por consequência, eles também deixam de ter acesso à íntima comunhão com Deus. Então, quando a gente olha, né, para a igreja de Éfeso, o que Cristo está querendo dizer para eles? Eu tenho vocês nas minhas mãos, eu estou no meio de vocês. Então, se arrependam para o caminho que vocês estão indo e voltem ao primeiro amor, ou seja, voltem a ter uma comunhão íntima comigo. O que está aparecendo aqui na igreja de Éfeso é o seguinte: eles têm essa doutrina, tá certo? Eles provam aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Mas parece que para eles isso é suficiente. E por conta disso, eles começam a se descolar de Cristo. Então eles aplicam a lei, eles aplicam a regra, eles aplicam a sã doutrina, mas esquecem de uma comunhão mais íntima com Cristo, que é o que verdadeiramente vai produzir o amor.
E por conta disso, eles começam a se tornar uma igreja mais legalista, uma igreja, né, mais rígida. É uma igreja que enfatiza a lei, enfatiza as regras, mas deixa de lado o amor. Quando, na verdade, a lei ela é importante, mas ela tem que andar junto com o amor, porque a lei é o amor. Tá certo? Então, eles começam a se descolar de Cristo e querer aplicar a lei, né, reprovar aqueles que se dizem apóstolos. Então, eles viram os caçadores de hereges. E, por conta disso, eles começam a exercer um legalismo muito forte, o que acaba começar a afastar as pessoas e começa a fazer também com que a igreja deixe de demonstrar, né, o amor entre os irmãos, o amor para aqueles que são de fora. Percebe? Então, quando até a promessa que Cristo faz para essa igreja, né? Você vai comer da árvore da vida, representa o quê? Uma íntima comunhão com Deus. A gente vai ver também que no final de Apocalipse, a árvore da vida E aí, Júlio? ela é mostrada, tá certo? E ali, de novo, Apaixonada do Mateus. Representa o quê? Representa que o povo de Deus vai desfrutar novamente de íntima comunhão com ele. Tá certo? Então, lá no Gênesis, a gente tem Adão e Eva desfrutando dessa íntima comunhão. No final de Apocalipse também a gente vai ver a árvore da vida de novo, o povo de Deus desfrutando dessa íntima comunhão com Cristo. Tá certo? Então, essa é a mensagem para Éfeso, que é o quê? A igreja desejável. Tá bom? É uma igreja muito boa, mas que está abandonando o seu primeiro, está deixando o seu primeiro amor. Ela precisa retornar para o seu primeiro amor.